Boa noite, galera do YouTube. Estamos aqui postando mais um vídeo e dessa vez eu queria falar um pouco de placas eletrônicas de mini centrais splits, né? Essa placa aqui que você está vendo é de uma split Consul, modelo Bem-Estar, e há que se ter a necessidade de postar esse vídeo porque a gente vê poucas postagens sobre placas eletrônicas de splits, né? A parte mecânica a gente vê muito, mas a parte de eletrônica, né, e na qual os técnicos hoje têm um pouco de dificuldade, a gente não vê muito, né, no YouTube, na internet, né. E quando vê as pessoas oferecendo curso, tal, escondendo um pouquinho o ouro, não querendo compartilhar com a categoria, eu indico a você, gente, que não tem assim uma noção de eletrônica, que venham fazer um curso de eletrônica básica, eletrônica analógica e eletrônica digital, né? Para que vocês não venham a abrir uma placa dessa, ficar perdido, né, gente? Tem que ter um pouco de conhecimento. Não digo para você ser um especialista, porque você não tem de ser uma obrigação, essa obrigação de ser um especialista em eletrônica, mas você tem a obrigação, sim, de abrir uma máquina que tenha um componente eletrônico e ter a noção de que você está mexendo. Porque hoje em dia, não somente a área da refrigeração, mas todas as áreas afins têm eletrônica embarcada, né? E nós temos que acompanhar essa evolução, tá, gente? Para vocês que não têm assim uma noção, eu vou falar de uma maneira bem simples e básica para que todos venham entender aí o que eu quero passar nesse vídeo, tá? Gente, essa é uma placa de controle, tá? Uma placa eletrônica, na qual entra uma tensão de 220 volts ou 110, vai depender aí da área na qual você mora, tá? Essa aqui entra 220, passa por um transformador, gente, esse transformador está aqui dentro, ó. Entra no transformador os 220 e sai os 12 volts alternados, tá? Não retificado ainda. A função do transformador é apenas baixar a tensão, gente, de 220 para 12. No caso, esse aqui é um transformador que baixa a tensão de 220 para 12. Por que baixar essa tensão? Porque, gente, essa placa eletrônica, existem componentes muito sensíveis, tá? Que trabalham com tensões baixas, gente. A necessidade de se baixar a tensão é justamente para isso. Esses componentes não suportam uma tensão alta. E não suportam uma tensão também oscilante. É para isso também que nessa placa vocês têm alguns elementos de proteção para evitar esse tipo de interferência na placa, tá? Esses 220 volts, antes de entrar nesse transformador e ser baixado para 12 volts, eles têm uma série de proteções, tá, gente? Se você for olhar aqui, mais especificamente, você vai ver esse componente aqui, que nada mais é do que um fusível, tá, gente? Só que ele está encapsulado nessa plaquinha branca, mas isso aqui é um fusível de proteção, ligado em série com a entrada do circuito. Esse aqui é um circuito RC, essa pecinha amarela aqui em muitas fontes vocês vão ver, tá, gente? Essa pecinha amarela aqui, ela é um circuito RC, que ela justamente trabalha para, e quando houver um pico ou um afundamento de tensão, ela venha compensar essa perca, ela venha proteger, dar uma certa proteção ao circuito quando acontecer essas interferências, essas quedas, esses picos e afundamentos de tensão, tá, gente? Isso aqui é um varistor também, essa peça aqui é um varistor, você está vendo aqui. Esse varistor, ele controla a tensão. Se essa tensão aumentar demasiadamente ou diminuir, ela atua protegendo o circuito. A própria peça ela entra em curto-circuito e não permite que essa baixa tensão em excesso venha prejudicar e danificar os outros componentes, tá? Mas vamos lá continuar. Então a tensão entra de 220, passa por esses elementos de proteção
entra no transformador, ainda alternada, é rebaixada para 12 volts alternada, entra por esse conector branco, depois de ser uma tensão baixada de 12 volts, de 220 para 12 volts alternada, passa por esses componentes aqui, esses 4 componentes aqui, chamados de diodos. Esses diodos vão ter a função de retificar a tensão. O que é retificar a tensão? A tensão da rede, como vocês sabem, é uma tensão alternada. Então, esses componentes têm a função de transformar essa tensão que é alternada em ondas senoidais para uma tensão contínua, porém não uma tensão contínua perfeita, uma tensão contínua pulsante, tá, gente? E ainda não é uma tensão interessante para trabalhar nesses circuitos, tá? E esses componentes aceitam uma tensão retificada. E quem faz essa retificação de corrente contínua pulsante para corrente contínua filtrada e retificada é essa pecinha aqui, ó. Vocês geralmente vão ver esse capacitor nos circuitos. Você vai ver que esse capacitor que faz esse trabalho de filtragem de tensão contínua para pulsante para contínua filtrada, geralmente esses capacitores que fazem essa função vão ser os maiores da placa e vão ser os de maior capacitância, tá? Vocês estão vendo aqui 2.200 microfarad. Não vai ter um capacitor igual a esse aqui nessa placa, tá, gente? Desse tamanho, dessa capacidade. Ele é muito fácil de encontrar. Geralmente essas máquinas dão muito problema nesses capacitores, tá, gente? Com o tempo ele perde a capacitância, não dá a capacitância normal de 2.200, eles baixam com o tempo, e baixando essa capacitância não vai filtrar a tensão em tensão contínua perfeita e vai dar interferência nesses circuitos. Porém, esses circuitos têm elementos de proteção, tá, gente? Que estão inseridos nesse microcontrolador, que monitora todas as tensões dessa placa. Se houver uma tensão que não está de acordo com o que foi estabelecido, e essa peça tem alguns componentes que monitoram ela, uns comparadores de tensão, essa placa vai travar o funcionamento dela por proteção e emitir um alarme, tá, gente? Vários alarmes tem nessas placas aqui que em outro vídeo eu vou mostrar para vocês, porque esse vídeo aqui eu quero explicar a vocês basicamente o princípio de funcionamento e os componentes dessa placa, tá? A tensão retificada em corrente contínua pulsante, entra aqui corrente contínua filtrada, tá? A partir daqui, essas tensões se distribuem, porque aqui sai 12 volts contínuo filtrado, mas alguns componentes aqui não funcionam, não suportam uma tensão de 12 volts, tá? Principalmente essa peça aqui, esse microcontrolador, tá? Aqui funciona com 5 volts. Então esses 12 volts saindo daqui filtrado, vai entrar nessa peça aqui, ó. Esse componente aqui. É um LM17805, né? Qual é a função desse componentezinho aqui? Pega essa tensão de 12 volts que sai desse capacitor e essa tensão vem em paralelo para cá, entra aqui. Se você for ver aqui nesse componente, vai ter três terminais. Um é a entrada de tensão, VIN, né? Outro é o ground, que é o terra, e outro é a Vout, que é a saída. Aqui 12 volts, aqui 0, e aqui a saída. Quando você alimenta aqui com 12 e com 0, aqui vai sair 5 volts contínuo, filtrado e estabilizado. Para que essas tensões venham trabalhar nesse circuito, gente, aqui, ó, esse microcontrolador, tá? E a partir daí vai para esse outro CI aqui, que é um CI escravo desse microcontrolador, tá, gente? Esse microcontrolador aqui tem várias funções na placa, dentre elas, captar todos os sinais do display, emitir códigos de erro através do display, através de combinação de piscadas de LED, controlar esse outro CI escravo,
receber os sinais dos sensores, tá, gente? Que são, deixa eu mostrar aqui para vocês, esses dois aqui, ó. Esse aqui é o sensor que fica na serpentina do evaporador. E esse outro sensor aqui é o sensor de temperatura aqui, ó, tá? Os dois sensores estão ligados aqui nesse conectorzinho aqui, tá, gente? Bom, gente, aqui eu vou, como está aqui extensa aqui a aula aqui, eu vou parar por aqui e vou postar outro vídeo com a continuação, tá, gente? Se vocês puderem dar uma curtida aí ou fazer um comentário, fazer uma crítica, uma sugestão, fiquem à vontade, tá, gente? Mas eu vou estar postando aí outro vídeo aí, gente. Valeu, abraço, tchau.